Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, é um grande prazer tê-los a bordo, onde nós estamos iniciando aqui a aula número 1 do módulo Introdução ao Estudo do Direito Aeronáutico, que faz parte do curso de Perito Judicial Aeronáutico. Esse curso, ele é uma parceria do Instituto Professor Calazans e também a Bianchi, com produção e edição do nosso colega Alexandre Salles, do canal Piloto, né? E, claro, o ponto principal é direito aeronáutico. Então nós vamos introduzir aqui, né, esse módulo é Introdução ao Estudo do Direito Aeronáutico. Esse curso é o curso de Perito Judicial. Todo o nosso enfoque aqui, a introdução ao estudo do direito aeronáutico, ele é relacionado com a finalidade do curso, que é perícia judicial aeronáutica. Então, alguém pode perguntar, mas Calazans, você não acha interessante que determinado assunto seja inserido? Olha, eu como já tenho atuado como consultor, assessor e perito, nós fizemos um estudo do que é necessário para que você, que queira atuar como perito judicial, precisa aprender. Então, nós fizemos apanhado com outros professores, outros profissionais, e nós resumimos, focamos e desenvolvemos esse curso, né, e principalmente esse módulo aqui, que é a Introdução ao Estudo do Direito Aeronáutico. E esse público, tá, do público-alvo desse curso são os professores, tá? Eu tenho dado cursos para professores que estão iniciando a carreira como professor de Direito Aeronáutico, e muitos professores de cursos de ciências aeronáuticas me perguntam, Calazans, o que eu preciso dar para o aluno, né? Um piloto? Eu até achei interessante que num determinado curso de segurança de voo, né, era dada a matéria de contrato, né, de compra e venda de aeronave, leasing, e os pilotos que estavam fazendo aquele curso, né, de segurança de voo não sabiam, por exemplo, conduta criminosa, responsabilidade administrativa do piloto, culpa, dolo, como evitar determinadas condutas que sejam responsabilidade criminal. Olha que interessante, um piloto fazendo um curso de segurança de voo, estudando, aprendendo a fazer contrato de compra e venda de avião. E, no entanto, aquilo que era interessante para ele, diante do atual cenário que nós temos por aí, que é a responsabilização de pilotos, nós vamos ver, estudar o caso Mamonas Assassinas, onde nós tivemos ali a apurada responsabilidade penal dos controladores, 907 Legacy, então nem se fala. Então tem coisas acontecendo que é muito mais interessante do piloto saber como é que se compra uma aeronave, como se vende. Então, nós vamos alcançar a comunidade aeronáutica apresentando a ela o que é essencial para que um piloto saiba, né? Nem tudo o piloto precisa saber. Ou se ele quiser atuar como gerente, como um diretor na área administrativa, comercial, tudo bem. Aí ele precisa sim aprender outras áreas. Mas a comunidade aeronáutica, muitos professores e cursos de ciências aeronáuticas não estão focando a real necessidade. Aeronautas em geral, né? Os comissários precisam aprender e saber muitas coisas, nem falar de pilotos, né? É que eu vou inserir os controladores, mecânicos, ou seja, todo o pessoal da engenharia aeronáutica. Nós temos muitos acidentes ocorrendo e há um desconhecimento da equipe de manutenção, por exemplo. Qual é a sua responsabilidade? Nós temos um caso interessante aí que ocorreu em 2014, que é o caso Eduardo Campos, né, que foi um candidato a presidente da República. E esse caso é interessante porque está havendo um desdobramento aí, alguns escritórios advogados estão estudando o caso, e um dos elementos levantados é a manutenção, ou melhor, projeto da aeronave. Havia algum dispositivo ali que estava apresentando um funcionamento incoerente, ou foi erro do piloto ao realizar o procedimento de instrumento, né, de aproximação por instrumento. O que aconteceu ali? Então nós temos ali conhecimentos que estão sendo explorados para que os aeronautas, né, os aeroviários, né, atuem. E aqui, tá, juristas, né, há uma grande gama de advogados querendo entrar na área do direito aeronáutico. Calazans, é verdade que é um filão? Sim, é um filão, sim.
Contudo, né, muitos juristas, nós vamos ver durante todo o nosso curso, não têm um conhecimento ainda adequado. Então, estive com um advogado há pouco tempo que ele queria fazer uma defesa de uma infração de tráfego aéreo de determinado piloto. E ele estava perdido ali em fazer a defesa porque um ponto-chave ali era as condições climáticas adversas. Como é que eu faço a averiguação disso? Quais são os documentos, os boletins meteorológicos? É METAR, é SPES, é TAF, e nós demos assistência. Então nós queremos oferecer ali à comunidade jurídica um conhecimento de tal forma que ele possa entrar. E aqui, principalmente aqui, tá? Esse é o nosso foco principal, mas não é o único. Perito, e quando eu falo de perito, eu estou falando de perito judicial, estou falando aquele que vai assistir um juiz, né? Nós temos no Brasil, não só no Brasil, mas ultimamente no Brasil, uma série de acidentes. E nós vamos discutir muito o 907, o 3054, que se acidentou em Congonhas em 2007, o 907 com o acidente daquela aeronave brasileira, né, um Boeing com uma aeronave americana Legacy. E nós vimos que no desfecho faltou perito. A gente vai aqui estudar esses casos e nós vamos ver que faltou aquele que assistiu o Ministério Público, que assistiu o juiz, os advogados, né, de defesa, o assistente técnico. Então, eu, quando falo de perito, estou envolvendo todos os profissionais que estão trabalhando nessa área. E nós vamos ver aqui que faltou perícia. Se houvesse profissionais qualificados, com o conhecimento que nós vamos apresentar no nosso curso, eu não tenho a menor dúvida que o desfecho jurídico desses acidentes seriam diferentes. Algumas absolvições não aconteceriam e também algumas condenações não aconteceriam. Então, eu quero chamar a atenção para todos esses tipos de profissionais que nós vamos trabalhar profundamente em cada um deles aqui. E não é só em caso de acidente aeronáutico, tá? Acidente aeronáutico vai ser um foco. Quando se fala em perito, perito tem a comunidade aeronáutica tem a tendência de focar só acidentes, também. Mas nós vamos aqui a processos judiciais, né? Eu trabalhei em um caso muito interessante em que uma determinada empresa aérea estava pagando uma taxa abusiva e realmente nós chegamos à conclusão que aquela taxa não deveria ser cobrada. Mas, para ter uma ideia, era uma empresa até pequena, com 7 aeronaves, mas ela gastava por ano R$1 milhão só com aquela taxa que nós consideramos indevida. No entanto, ao entrar na Justiça Federal, os advogados ficaram um pouco assim confusos em relação às taxas, porque as taxas, elas envolviam conhecimento de regras de tráfego aéreo no que se refere voo visual, voo por instrumento, utilização de determinados aeroportos classe A, classe B e assim por diante. Então, o conhecimento que nós vamos fornecer aqui não é só acidente aeronáutico, mas também todo e qualquer processo judicial. Direito do trabalho, então, nem se fala, tá? Então, tem a lei do aeronauta, sim, tem a lei do aeronauta, mas como é que um juiz, um promotor, um advogado vai trabalhar com jornada de trabalho, o que é viagem, o que é sobreaviso, o que é reserva, como é que isso funciona. A gente vai ver no caso Mamonas Assassinas, um acidente ocorrido em 1996, que um dos enlaces, né, de estudo ali desse acidente, principalmente no que se refere à responsabilidade, nós vamos trabalhar com concepções do direito do trabalho no que se refere à jornada. Qual era a jornada de trabalho e até que ponto isso interfere na segurança de voo e, consequentemente, responsabilidade naquele caso. Um foco vai ser esse aqui, ó, acidentes aéreos, né? Nós temos aí, você que é profissional da atividade aérea, você talvez não saiba, mas você como um mecânico experiente, como um DOV, despachante operacional experiente, como um controlador de tráfego experiente, um piloto, comissário de bordo e assim vai, outros profissionais da atividade aérea, você pode contribuir de uma forma significante para se tornar um perito em todas essas áreas aqui. Mas acidente aeronáutico é um ponto foco. Então, você pode não saber, mas você tem um conhecimento e você desconhece que, com esse conhecimento, você pode ter uma outra atividade e também uma nova fonte de renda, tá? E muito promissor, tá? Você atuar como perito na área de acidentes aeronáuticos. E atividade aérea em geral, tá? Então, por exemplo, qual é a responsabilidade de um instrutor de voo? Ele precisa saber
Qual a responsabilidade de um diretor, um gerente, um dono de escola? Então, do controlador do tráfego aéreo, quando um documento ele é elaborado, por exemplo, um MGO, né? Nós temos visto na comunidade aeronáutica que tem MGO, né, os manuais de operações de determinadas empresas que estão contrariando lei. Então, estou dando aqui um exemplo. Então, a atividade aérea, ela precisa ser mais balizada em termos de conhecimento. Então, o nosso curso, ele dá a você todas essas possibilidades para que você atue em todas essas áreas aqui. Tá? E aí eu vou começar uma coisa interessante do que tem acontecido na comunidade aeronáutica como um todo. Eu vou chamar o RBH 141, mas pode ser RBAC, a gente vai explicar isso aí depois. Eu gosto de trabalhar com princípios. Existem alguns princípios que, ainda que mudem a lei, né, o regulamento, a norma, alguns princípios eles são mantidos. E eu vou aqui só para ter uma ideia que a Escola de Aviação Civil, né, o RBH 141 ou RBAC, como você queira, né, disciplina a Escola de Aviação Civil. Então, a Escola de Aviação Civil, né, para obter autorização para funcionamento e homologação de recursos, deve comprovar que existem vários requisitos para que uma escola de aviação civil seja homologada. E eu vou citar vários, né, mas há vários, mas eu vou trabalhar aqui hoje em cima de um que é muito importante. Olha o que diz aqui. Os instrutores das disciplinas relacionadas às áreas de saúde, de direito e de ciências humanas devem, né, possuir formação específica. E aí eu vou trabalhar o seguinte. Os instrutores das disciplinas relacionadas às áreas de saúde, não é o nosso caso, mas de direito, que é o nosso caso, precisa ter formação específica. E o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos aí um grande problema na aviação em geral. Não vou falar aviação, na comunidade aeronáutica, porque isso também se aplica aos controladores, aos mecânicos, então é uma área muito interessante. Eu, por exemplo, quando estudei Direito Aeronáutico, no início da minha carreira, em 1984, eu estudei pouca coisa sobre direito, mas o profissional que deu a aula para mim não tinha formação em direito. E eu fui, né, fazer uma pesquisa e até hoje isso permanece. Então, pessoas sem formação de direito têm dado aula de direito. E aí tem uma outra coisa também muito preocupante. Nós temos tido aí no Brasil cursos de especialização em direito. E muitas pessoas estão fazendo curso de especialização em direito, que nós consideramos algo salutar. Mas tem um outro problema aí que eu preciso enfatizar. Já vi pilotos sem formação de direito, então ele não é formado em direito e vai fazer um curso de especialização em direito. Excelente, ele vai adquirir um conhecimento muito importante para atuar na sua área. Mas isso, em certo ponto, tem trazido algum problema. Por quê? O conhecimento que ele vai adquirir ali no curso de pós-graduação de 1 ano ou 1 ano e meio, eu considero insuficiente para que ele possa atuar como especialista em direito. Então, eu acredito que um profissional, um piloto, por exemplo, um controlador de tráfego aéreo que não tenha formação em direito, ele faça esse curso e ele vai consolidar os seus conhecimentos e vai ter um grande aperfeiçoamento. Mas daí, tá? Um curso de direito, onde você estuda durante 5 anos, não pode ser resumido a 1 ano, 1 ano e meio, e você achar que o curso de especialização em direito aeronáutico vai lhe dar condições para ser assessor, perito. Cuidado, é um bom ponto de partida, mas ele não pode ser o único ponto, né, a aperfeiçoar. Então nós precisamos trabalhar aqui direito. Por quê? Porque o profissional que tem um curso de especialização em direito aeronáutico e não tem formação jurídica, não é formado em direito, ele pode ter pode ter algum conhecimento equivocado a respeito do direito, tá? Então, por exemplo, aí nós temos que, na atividade aérea, em decorrência dessa falha, dessa exigência do 141, e ainda que caia 141, né, que não exista
mais esse requisito. Não, hoje para dar aula de direito aeronáutico não precisa ter formação específica. Ainda que caia isso, é o princípio que está em questão. Porque não cumprindo esse princípio, nós temos na aviação alguns mitos, ficções e equívocos que nós vamos ver daqui por diante. Mas, voltando aqui, mitos, ficções e equívocos. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é que acontece, por que acontece de algumas afirmações serem apresentadas e repetidas na aviação. Mas um outro problema também, que nós vamos enfatizar e eu acho que é outro ponto, acho não, tenho certeza, que é outro ponto importante que tem trazido grande desconforto para o direito aeronáutico dentro da comunidade aeronáutica, que é os níveis de aprendizagem. Talvez todos não saibam, mas o Comando da Aeronáutica, na época o Ministério da Aeronáutica, adotou um sistema de aprendizagem que foi liderado pelo um grande professor universitário, Benjamin Bloom. O Benjamin Bloom, americano, em 1956, reuniu ali vários especialistas, professores de várias universidades e elaborou um sistema, de ensino que nós também podemos chamar de possibilidades de aprendizagem. A Força Aérea Brasileira, ela adotou isso. E talvez, como eu já disse, você não saiba, esse sistema perdurou dentro do DAC, e hoje ainda a gente vê que essa mentalidade, esse sistema de aprendizagem, essas possibilidades de aprendizagem, ela é presente dentro da comunidade aeronáutica, tanto no curso de controlador de tráfego aéreo e principalmente pilotos e as outras áreas também. E eu vou explicar um pouquinho aqui. Benjamin Bloom, com sua equipe, ele desenvolveu ali o que é chamado hoje taxonomia, dos objetivos educacionais. Como os objetivos educacionais são elaborados, para atuar aí no sistema de ensino-aprendizagem. E ele foi dividido em 3 domínios: cognitivo, afetivo e o psicomotor. E a gente vai ver o seguinte: o cognitivo, o cognitivo, que está ligado à habilidade intelectual, ele foi subdividido em outras partes. Voltando só um pouquinho aqui, então nós temos cognitivo, voltado para a habilidade intelectual. Esse aqui é o aspecto de sensibilização e gradação de valores. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. E o psicomotor, é quando envolve execução de tarefas envolvendo aí o aparelho motor. Então o piloto, que vai aprender a voar, ele tem que aprender a voar e tem que atuar também nesse domínio aqui. O afetivo, isso aqui é um problema, que o Brasil vive esse problema. Então conhece a lei, mas não cumpre a lei. Então, às vezes, ele adquire um conhecimento, Então, hoje nós temos no Brasil um problema. Muitos pilotos estão recebendo infração de tráfego aéreo. E muitos pilotos estão recebendo infração de tráfego aéreo por violarem, de uma forma crassa a regra de tráfego aéreo. Então ele conhece a lei, conhece a regra de tráfego aéreo. Nós temos uma sorte no Brasil hoje de pilotos tirando rasantes em praias e tirando foto, filme e colocando na mídia em geral. Estão recebendo muita infração de tráfego aéreo e muitos deles estão até mesmo sendo processados. Então vamos lá. Então o piloto ele alcançou o domínio cognitivo. Ele conhece a lei que não pode dar rasante assim por diante. Mas ele não foi alcançado na gradação de valores. Então aquilo que ele conhece, não está sendo atingido no outro nível. Mas nós não vamos entrar em detalhe em todos esses domínios aqui e vou mostrar como é que isso se aplica dentro do direito aeronáutico, Então, isso aqui, um perito, ou você que vai atuar como um jurista, eu vou chamar de aerojurista. Eu preciso frisar esse ponto aqui, e mostrar que esse é um grande problema que a atividade aeronáutica, a comunidade aeronáutica, também a atividade aeronáutica, está sofrendo. Por quê? Porque no método cognitivo que se refere à habilidade intelectual, desenvolvida lá por Benjamin Bloom e sua equipe em 1956, o cognitivo foi dividido em vários níveis. Então nós temos o conhecimento, nós temos a compreensão, a aplicação, a análise e assim por diante. Eu também não vou explicar isso aqui agora, mas o nosso curso, ele não pode se limitar aqui ao conhecimento. E nós vamos ver
e explicar por que está havendo um problema na atividade aérea e principalmente no direito aeronáutico. Eu vou explicar. Então, uma outra parte do nosso curso é solução de problemas. Nós vamos fazer muitos trabalhos, estudos de casos, né, através de vários trabalhos que nós vamos passar aqui. E um perito aeronáutico, né, envolvendo aí o aerojurista em geral, ele não vai conseguir, você não vai conseguir trabalhar como perito se você não desenvolver esses outros subdomínios do domínio cognitivo. E eu vou explicar isso aí. Então, os nossos trabalhos têm a missão de não apenas apresentar o conhecimento, mas também trabalhar com esse conhecimento nesses outros níveis. Eu vou falar assim, a comunidade aeronáutica está tendo um problema aqui. Qual o problema? Tem se limitado ao primeiro subnível do nível de cognição. Então, nós podemos, perito judicial aeronáutico, por favor, pilotos e controladores, nós precisamos ultrapassar o nível do conhecimento. Ainda tem outro problema. Nós que trabalhamos já como perito, temos ainda o problema de enfrentar essa concepção limitada que foi consolidada na comunidade aeronáutica. Tá? Então, por quê? Porque hoje a comunidade aeronáutica se limitou a decoreba. Voltando aqui um pouquinho, então o conhecimento na realidade é decoreba. Tá? Então o piloto hoje, para ele se formar piloto privado e piloto comercial, piloto de linha aérea, ele faz uma prova onde ele responde perguntas. Uma pergunta e 4 alternativas. Então é o nível de conhecimento. Se apresentar ao piloto uma determinada situação onde ele tem que ultrapassar o nível do conhecimento, chegando à compreensão, análise, síntese, nós temos visto que poucos pilotos conseguem extrapolar. Por quê? Muitos pilotos, no passado, na minha geração, por exemplo, quando eu me formei piloto, nem fazia curso. Eu estudava pelo livro de 1000 questões. E decorava lá as 1000 questões de regulamento e meteorologia, e até passava mesmo, porque muitas perguntas do livro de 1000 questões eram as mesmas da banca. Então, esse é o grande problema que nós temos aqui. Então, as bancas e cursos, os cursos, eu falo com muita propriedade, com mais de 30 anos em escola de aviação. Os cursos hoje, poucos cursos, têm o objetivo de preparar o aluno para aprender a matéria. Prepara para a banca. Então, o camarada hoje não aprende regulamento de tráfego aéreo, mesmo porque precisa haver necessariamente uma mudança drástica no sistema de ensino da aviação. Você não pode permitir que um piloto possa aprender a voar em 4 meses. Não precisamos mudar. Então, cursos hoje têm a finalidade principal, muitos deles, a maioria, tem a finalidade de preparar o aluno para banca e não aprender a matéria. E aí, quando um piloto se depara com uma infração de tráfego aéreo, com um acidente, controlador de tráfego aéreo, ele não consegue interpretar a regra de tráfego aéreo apresentada, ou essencial ali do caso, de uma forma que ultrapassa a decoreba. Ele só decorou, ele não conhece. Mas vamos lá. Tá? E aí, ao invés de ter conhecimento, ele tem informação. Então, nós temos esse problema. A aviação hoje, eu falo com muita propriedade. A aviação hoje, a comunidade aeronáutica, não tem um conhecimento a nível de conhecimento, ele tem informação. Informação é importante, ela faz parte do conhecimento, mas ela não é o conhecimento todo. Então, aqui é o problema. Vamos estudar os casos de acidentes aéreos, onde as regras de tráfego aéreo precisam de uma interpretação que ultrapassa o nível de decoreba e o controlador e o piloto não conseguem extrapolar isso. Em caso de acidente aeronáutico, quando nós precisamos da interpretação, nós temos aqui um grande problema. Então, pilotos que estão fazendo curso comigo, demais profissionais, controladores, mecânicos, o nosso curso, ele vai ultrapassar a fase de decoreba. Nós vamos estudar com os nossos estudos de casos, são casos reais, judiciais, acidentes, nós vamos ultrapassar a fase de conhecimento. Precisamos alcançar todos esses níveis. Nós não vamos aqui explicar como é que se progride cada nível desse, mas nós vamos atuar de tal forma que nós possamos alcançar isso aqui. Tá? Então, o que nós temos hoje? Pouco conhecimento e muita repetição de informação. Tá? E outro problema, tá?
eu sempre digo, principalmente quando dou aula de regulamentos de tráfego aéreo para pilotos ou controladores, nós temos um problema na aviação, porque não se estuda isso. Eu queria conhecer qual piloto que estudou isso no curso de piloto, qual controlador estudou isso. Nós não vemos isso. Então, o piloto ele precisa ultrapassar o conhecimento, um nível mais elementar, decoreba. E nós vamos trabalhar muito com isso aqui, interpretação sistemática. O que é uma interpretação sistemática? É uma interpretação dentro de todo o contexto, todo o sistema, interpretação doutrinária. E eu vou dar aqui alguns exemplos agora sobre isso aqui. E, infelizmente, principalmente no Brasil, não se estuda direito aeronáutico e isso aqui nem existe, isso aqui é totalmente ignorado. É por isso que alguns profissionais da atividade aérea têm tido problema de atuar como perito. Alguém me fez a pergunta, Calazans, um piloto experiente, que é investigador de acidentes aeronáuticos, por exemplo, ele pode ser um perito judicial aeronáutico? Eu tenho receios. Eu tenho receios porque eu vou mostrar isso aqui, tá? O que aconteceu nos nossos casos. Por quê? Porque se ele não conhecer isso aqui e trouxer para investigação jurídica, que é o nosso caso, o perito judicial aeronáutico faz investigação jurídica. Se ele trouxer para a investigação jurídica a concepção da investigação técnica, ele pode se dar mal e às vezes nós veremos que uma interpretação limitada de um perito trouxe grande desconforto e desagradáveis consequências para todo o processo judicial, porque ele não consegue fazer uma interpretação sistemática ou outros tipos de interpretação. Vou dar um exemplo aqui para vocês do que eu estou falando. Eu disse que a falta de um conhecimento consolidado em direito tem trazido alguns transtornos e também resultado em mitos, ficções e equívocos. A aeronave do Estado são extensão do território? Nós vamos apresentar ao longo do curso renomados juristas, juristas internacionais que negam isso aqui. Interessante, uma vez eu dando aula para uma turma na universidade, a turma de Ciências Aeronáuticas, no curso de Ciências Aeronáuticas, um aluno me trouxe o Código Brasileiro de Aeronáutica e me disse, aqui professor, aqui está escrito. Eu não quis discutir com ele, mas eu falei assim, bem, o Código Brasileiro Aeronáutico de 1986 não escreve isso. Aqui não está dizendo isso. Nós precisaríamos antes passar pela interpretação gramatical. Mas eu falei para ele, vamos esquecer a interpretação gramatical, a gente vê no segundo momento. Tá? Então você está falando que uma aeronave do Estado, né, tipo brasileira, é isso mesmo, uma aeronave do Estado brasileiro. No exterior, vamos considerar Estados Unidos, é extensão do território, é isso mesmo. Eu falei, onde está escrito isso? Ele reafirmou, mostrando o código. Então eu falei assim, quem faz o código? Quem elabora o código? Quem promulga o código? É o Estado brasileiro. Então eu falei para ele, você está dizendo para mim que o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele é válido aí fora? Então, uma falta de conhecimento dele de uma interpretação trouxe a ele uma fundamentação equívoca. Se ele quisesse fundamentar que uma aeronave do Estado brasileiro é extensão do território, ele não poderia fundamentar com o Código Brasileiro de Aeronáutica. Ou então mostrar para mim, provar para mim que, de alguma maneira, não sei como, mas de alguma maneira, o Código Brasileiro de Aeronáutica é aceitável aí fora. E quando eu fiz essa colocação com ele, ele ficou com uma cara de ué, né? E não soube fundamentar. Então eu falei para ele, você não tem conhecimento, você tem informação. Esse é um equívoco. Então o que está acontecendo com ele, com esse aluno? Já era um aluno experiente na atividade aérea, tá? Um aluno novo, mais novo no curso, mas era bem experiente na comunidade aeronáutica, com mais de 10 anos de atividade aérea. Eu falei para ele, você não tem conhecimento, você tem informação. Alguém passou a informação para você que a aeronave do Estado é extensão do território e você assimilou isso e está passando. Mas se você estudar, e na verdade para você responder, você tem que me explicar o que é extraterritorialidade. Né? Então eu estou achando que você tem um erro na fundamentação, tá? E aí você precisa entender um outro princípio muito importante, a aplicação da lei no espaço. E o que está acontecendo com você é o seguinte, passaram para você uma informação e você chegou a uma conclusão equivocada por não fazer interpretação, não se valer de um conceito, uma concepção muito importante que é a hermenêutica e estudar, né, e fazer interpretação de leis e normas. Então, quando você apresenta o Código Brasileiro de Aeronáutica,
que não está escrito isso, hein? Eu não vou nem atuar na interpretação gramatical, estou falando da interpretação sistemática. Quando você fala e não consegue definir ou aplicar esses conceitos, ou trabalhar com toda a hermenêutica, a interpretação contextualizada, sistemática, né? Sistemática e assim por diante, você está tendo um problema. E aí eu chamo a atenção dos peritos, principalmente os advogados que queiram trabalhar, nós vamos enfrentar isso na comunidade aeronáutica. Muitos conceitos que na realidade não têm fundamentação jurídica, não tem nem explicação, mas foram coisas que foram repetidas ao longo do tempo. Nós vamos ver isso quando estudarmos análise jurídica de acidentes aéreos, alguns conceitos, concepções que os controladores, pilotos trazem que não tem fundamentação alguma em relação a isso. E repito, a aeronave do Estado nunca foi, não é e não sei se será a extensão do território. Essa é a posição dos aerojuristas internacionais mais renomados que nós vamos apresentar durante o nosso curso. Okay? E aqui eu vou dar também um outro exemplo. Dia 29 de setembro de 2006 ocorreu um acidente aéreo, que até então, né, foi o maior acidente do Brasil. Depois, o TAM 3054, ocorrido em 2007 em Congonhas, superou esse acidente. Então nós temos duas aeronaves, uma aeronave brasileira, e bem conhecemos, né, que duas estavam no mesmo nível e uma colidiu com a outra, com uma aeronave Legacy de uma empresa americana. As duas estavam voando ali na região da Manaus, ali perto do limite entre a FIR Brasília e Manaus, e os dois se colidiram, essa aeronave caiu, morrendo todos os ocupantes, 154 pessoas. Essa ainda conseguiu fazer um pouso forçado na base aérea de Cachimbo. Vamos ver uma coisa interessante aqui. Esse acidente eu vou apenas dar uma explicação limitada aqui hoje, mas no nosso curso nós vamos nos aprofundar, inclusive é um dos estudos de caso no módulo Análise Jurídica de Acidente Aeronáutico. Vamos ver uma coisa interessante. O Legacy, a aeronave americana, decolou de São José dos Campos, né, com sobrevoo em Brasília e o destino Manaus. Depois, no outro dia, seguiria para os Estados Unidos. E a aeronave brasileira, né, da empresa aérea brasileira, Boeing, vinha de Manaus para Brasília, né? E aconteceu o seguinte, as duas se colidiram, como nós falamos, mas houve um caso muito interessante, porque a aeronave americana, ela preencheu um plano de voo, ela fez uma proposta de rota a ser voada com 3 trechos diferentes e a aeronave ia voar em 3 níveis diferentes. Então ela ia voar no primeiro nível 370, né? Ia bloquear Brasília, sobrevoar Brasília, depois voaria no nível 360. E no último trecho, né, voaria de Tese, posição Tese, até Manaus no 380. Lembrando que 370 equivale a 37 mil pés, assim, 360, 36 mil pés e assim por diante. Dividindo por 3 aí, nós temos o equivalente em metros. Então vamos lá, a aeronave americana preencheu um plano de voo com 3 níveis de voo. Ela voaria em 3 níveis, 370 inicial, 360 intermediário e o nível final seria o 380. Né? E acontece, nós vamos ver essa afirmação, o Ministério Público, na peça acusatória, né, na denúncia, ele falou várias coisas e dentre elas falou que a autorização do controlador de tráfego aéreo se resumiu, teve várias partes importantes, mas o ponto essencial da autorização se resumiu nessa frase aqui, cleared to Eduardo Gomes 370, né? Autorizado para Eduardo Gomes no nível 370. Então, o interessante é o seguinte, vamos lá? A aeronave preencheu o plano de voo com 3 níveis de voo diferentes. E foi autorizado pelo controlador em apenas um nível, que foi o nível inicial. E realmente o controlador de tráfego aéreo desprezou os demais níveis de voo que o piloto preencheu no plano de voo. Tá? Então, 3 níveis preenchidos, nível inicial, intermediário e nível final. E o controlador de tráfego aéreo resumiu a sua autorização no nível 370, que, voltando-se um pouquinho, e que por coincidência era o mesmo nível que a aeronave brasileira estava mantendo. E aí, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, essa pergunta, tá, é a pergunta que não quer calar. Nós vamos ver no nosso curso no nosso módulo de análise jurídica, quando nós analisarmos esse acidente aéreo, essa pergunta deu e está dando pano para manga.
As discussões em torno dela são incríveis. E eu repito, quem bem souber responder essa pergunta está ganhando milhões aí. Um perito, um controlador de tráfego aéreo que queira atuar como perito, ou um piloto que queira atuar como perito, e souber explicar juridicamente qual o desfecho desse enlace, vai se dar muito bem. Porque a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o piloto, ao ter preenchido 3 níveis e ter recebido uma autorização de tráfego aéreo, se valendo de único nível de voo, ele deveria voar os 3 níveis ou voar o único que foi passado pelo controlador de tráfego aéreo? Deveria ele ter questionado o controlador de tráfego aéreo? Ou o simples fato dele ter repetido, cotejado, valeria como o entendimento da autorização? Cuidado! Não responda essa pergunta de uma forma rápida, não, que ela não se responde rapidamente. Para que eu chegue à conclusão dessa pergunta, eu tenho que avaliar outros fatores, tais como plano de voo apresentado. O que é um plano de voo apresentado? Eu tenho que fazer uma interpretação sistemática, levando em consideração o que é o plano de voo apresentado. Então, olha só, eu estou trabalhando com uma hermenêutica dentro das regras de tráfego aéreo. O que é um plano de voo autorizado? O plano de voo apresentado foi igual ao plano de voo autorizado e ainda poderia progredir. O que é um plano de voo em vigor? E ainda poderia progredir. Regulamentação em vigor no Brasil na época do acidente. Olha só que interessante. Essa aeronave, ela teve, repito que isso é importante, um plano preenchido com 3 níveis. Recebeu uma autorização com um único nível. Eu faço uma outra pergunta. E o que aconteceu nesse acidente? É incrível quando as coisas devem acontecer. Em caso de falha de comunicação, que houve? Tá? Então eu vou apresentar aqui para você 2 dúvidas. Uma delas, qual nível de voo deve ser voado? Se é o único nível autorizado ou se é os 3 apresentados. E não responderemos isso. Cuidado, piloto e controlador de tráfego aéreo, porque eu tenho feito essa pergunta a milhares, já cheguei a milhares de controladores e pilotos, eu já vi as mais diversas respostas de pilotos e controladores exímios, pilotos, controladores experientes. Então essa pergunta ela não é fácil de ser dada. Então já tem um impasse aí, inclusive levanta um desafio. Faz essa pergunta para muitos pilotos e eles vão trazer as mais diversas respostas. Controlador também, tá? Esse assunto não está pacificado no Brasil. E aí eu vou fazer a segunda pergunta. Em caso de falha de comunicação, que houve nesse caso? Os pilotos e os controladores não conseguiram se falar por um bom tempo, nós vamos ver isso direitinho. 50 minutos aproximadamente. Então vamos lá. Em caso de falha de comunicação, aí é outro problema. A aeronave deverá manter o nível autorizado, o último, ou voar os 3 níveis apresentados. Eu digo, aqui eu apresento esse problema como exemplificando um dos grandes problemas da comunidade aeronáutica. Repito, se você fizer essa pergunta para vários pilotos, você vai obter as mais diversas respostas. Vão falar que é o 370, não tem que voar os 3 níveis. Em falha de comunicação, mantém o último nível autorizado. Em falha de comunicação, cumpre o plano de voo. O que acontece na realidade é que não existe, tá? Não existe uma uniformidade na resposta por desconhecer, um direito básico. Inclusive, eu estava numa importante reunião e eu quis apresentar isso perante algumas autoridades aeronáuticas, uma elevada autoridade aeronáutica piloto e uma elevada autoridade controlador de tráfego aéreo. E na minha explanação, eu quis mostrar para eles que nós precisamos mudar o estudo da regulamentação, porque no Brasil nós estamos tendo um problema de interpretação de normas. Não podemos mais trabalhar com o aprendizado de normas de tráfego aéreo se valendo do princípio da decoreba, o primeiro nível do domínio cognitivo ali estabelecido pelo Benjamin Bloom. Eles falaram, não, cara, nada disso, não precisa disso. Aí eu fiz essa pergunta. Essa mesma pergunta para o controlador, é uma autoridade elevada, e para o piloto.
Um respondeu um nível e o outro respondeu outro nível. E eu dei por encerrada a minha participação ali naquela reunião. Ou seja, esse assunto não está resolvido. Não é simplesmente decorar as normas, mas você dentro de uma situação real. Uma outra coisa que é um problema, uma deficiência no processo de ensino-aprendizado, tanto para controlador e piloto. Dificilmente estudam-se as regras se valendo estudo de caso. É decoreba, você faz a regra, estudou regras, agora você faz a banca e acabou. E aqui nós temos uma situação real que o controlador vive, o piloto vive, e por desconhecer hermenêutica, nós temos esse problema. Então você que é advogado, você vai enfrentar esse problema quando você for tratar com profissionais da atividade aérea que não têm essa concepção de um estudo mais amplo, levando em consideração a hermenêutica. Esse aqui é um outro problema, tá? A gente vai ver aqui, né? Descriminalização em acidentes aéreos, né? Isso não existe, nunca vai existir. Nunca vai existir, esqueça isso aqui. A gente vê vários debates, profissionais da segurança de voo debater isso aqui, mas isso aqui é uma falácia, e eu vou explicar para você por que é falácia. Existem outras concepções, dolo e gross negligência, que um acidente aeronáutico só pode haver responsabilização jurídica se for dolo, e aí eles equiparam o dolo e a violação. Olha, na minha opinião, a gente vê isso em debate, é um absurdo isso, em debate jurídico, né? Principalmente esse segurança de voo. Olha, na minha opinião, um piloto só pode ser responsabilizado em caso de violação. Então, o que faz com a culpa que está no nosso ordenamento jurídico? A culpa faz parte do ordenamento jurídico. Então, você tem que revogar o artigo 261 do Código Penal, talvez o artigo 121 do Código Penal. Então, ele apresenta algumas filosofias, algumas argumentações que não tem embasamento jurídico nenhum. Para eu trabalhar com a descriminalização, eu tenho que revogar vários dispositivos da Constituição, do Código Penal Militar, do Código de Processo Penal. Então, quando a pessoa apresenta isso em fórum de segurança de voo, ele comete um grande equívoco jurídico que não dá para admitir. E aí, qual é o problema? O problema é que se trabalha para desmistificar isso aqui e esquece de preparar a comunidade jurídica. A comunidade jurídica, conforme veremos, está sofrendo um grande dissabor jurídico. Por não estar preparado, cometem determinadas condutas que resultam em consequências penais, responsabilidade administrativa, responsabilidade civil. Então nós não podemos trabalhar com isso aqui. Então isso aqui é uma ficção, nem pode ser jurídico, porque não temos como trabalhar em relação a isso. Mas eu digo, quem fala sobre a descriminalização não consegue fundamentar. Então eu falo, qual é a fundamentação de uma descriminalização em acidente aéreo? Tá? Você vai ter que transformar, qual é o teu parecer, a tua sugestão, para que eu trabalhe disso aqui em relação ao Código Penal, artigo 261, artigo 121 e demais por diante. A lei de contravenção penal. Então, essa aqui esse é um grande problema que você, que é advogado, vai ter que trabalhar com algumas concepções que a comunidade aeronáutica quer trazer dentro do direito e que não consegue concatenar as ideias, e aí essas coisas são repetidas, e a comunidade aeronáutica, nós temos aí condenação de pilotos, condenação de controlador de tráfego aéreo, por quê? Quer fechar os olhos para uma coisa que existe quando não é verdade. Não podemos fechar os olhos para isso que existe. Criminalização existe. O que nós devemos fazer é nos prepararmos para evitar os crimes, mudarmos a nossa conduta, temos um conhecimento diante da concepção jurídica para evitar isso aqui, tá ok? Então esse é um grande problema. E aí também dentro desse contexto, dessa concepção, eu vou mostrar um outro problema, tá? Então nós temos aqui o anexo 13. O anexo 13, nós vamos estudar em aulas posteriores, é um dos anexos da Convenção de Chicago, que é o regulamento maior que trata a aviação civil internacional. O anexo 13 é destinado à prevenção de acidente, investigação de acidente aeronáutico, nós vamos trabalhar mais com ele. E quando nós participamos de simpósio relacionado a segurança de voo, às vezes nos traz algum desconforto jurídico quando alguém nos apresenta isso aqui. E trazendo a seguinte interpretação: o único objetivo da investigação de um acidente ou incidente será a prevenção de acidentes ou incidentes. E aí ele sinaliza o seguinte: não é o propósito,
não é o objetivo dessa atividade apontar, né, apontar culpa ou responsabilidade. Calma aí, olha só que coisa interessante. E aí, partindo desse pressuposto, muitos profissionais acreditam que não deva haver responsabilidade jurídica, nem penal, nem civil, nem administrativa em se tratando de acidente ou incidente de tráfego aéreo. Ora, isso aqui é uma interpretação equivocada. Eu conheço a interpretação gramatical, eu conheço a interpretação sistemática e muitas outras. O que eu não conheço é a interpretação isolada. Ou seja, isola um dispositivo, né? Isola um dispositivo e aí a comunidade aeronáutica acredita que não possa haver. Inclusive, nós vamos fazer um importante trabalho de um acidente ocorrido no Brasil, em que um parecer jurídico dos assistentes técnicos se valeram desse dispositivo para evitar a criminalização dos pilotos envolvidos. Claro que não logrou êxito. Essa aqui é uma filosofia, né, aplicada à autoridade aeronáutica, a investigação técnica para fins de responsabilidade. O que eu não consigo entender é porque as autoridades desse simpósio, já que quer se valer do anexo 13, não apresenta esse outro dispositivo. Olha só, isso aqui é o que eu gostaria de ver. O mesmo anexo no ponto 5.4.1 diz: todo procedimento judicial ou administrativo para determinar culpa ou responsabilidade deve ser independente da investigação de acidente aeronáutico. Olha só que interessante. Então, o próprio anexo 13 não proíbe uma investigação judicial ou administrativa, inclusive prevê. Só que diz o quê? Diz que deve ser feito de uma forma independente. Então, qual é a interpretação? A autoridade aeronáutica faz uma investigação com a finalidade de prevenção. Beleza. E a autoridade aeronáutica não deve apontar culpa e responsabilidade, porque o anexo 13 não é voltado para juiz, promotor, delegado, nada disso. O anexo 13 tem uma finalidade. Qual a finalidade? A aviação não tem um escopo penal, criminal, nem civil. Tem um escopo administrativo dentro da área técnica. Então, voltando aqui, trazendo esse dispositivo para justificar que não possa haver responsabilidade, isso é um equívoco, que um perito não pode cair nessa. Uma pessoa menos avisada se deixa levar por isso, mas um perito não pode se levar disso. Eu chamo a atenção porque eu acompanhei um acidente aeronáutico no Brasil, não fui assistente, mas eu acompanhei o assistente, fiz um trabalho junto com ele. E os pilotos iriam ser indiciados. E ele, na defesa, fez essa defesa, que eu falei, não faz isso, que isso não tem escopo jurídico, não apresenta. E ele apresentou. Os pilotos foram indiciados. O delegado não aceitou. Claro que não ia aceitar. Isso não tem nada a ver. Porque o delegado ia aceitar, tá? Ia ser baseado nisso aqui. Chegou no outro momento da denúncia. E ele fez uma peça de defesa ali, atuou. E para que o promotor não acusasse, ele usou, voltando aqui, ele usou o treino, ô promotor! E eles foram denunciados. E depois, no último momento, que era da processo, né, judicial, da sentença, ele trabalhou ali também com o argumento 3.1, ou seja, os seus clientes foram indiciados, acusados e condenados. E eu falei para ele, quando é que você vai começar a fazer a defesa? Quando é que você vai fazer a assistência técnica, você como assistente? Você está se valendo de filosofia de segurança de voo para uma área jurídica. Aí eu preciso chamar a atenção. Peritos, vocês que vão fazer o curso, que estão fazendo o curso comigo, nós precisamos entender que há uma diferença considerável. Se você quiser atuar na segurança de voo, parabéns, e eu respeito e louvo toda atividade aeronáutica voltada para a prevenção de acidentes aeronáuticos. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Filosofia, não trabalhamos com filosofia, trabalhamos com leis, com procedimentos, com normas. Então esse é o primeiro... essa é a primeira mudança que um perito, principalmente quando me pergunta, Calazans, um especialista em segurança de voo, um piloto, ele pode ser um perito judicial? Pode. Ele tem conhecimento suficientemente para isso, técnico, cuidado que ele pode não ter conhecimento jurídico. E quando ele traz essa concepção, e isso é trazido muitas vezes, ele não está sendo assistente. Então, vamos lá, nós temos que mudar a nossa maneira de visualizar as coisas. Então, o escopo do perito judicial, naquelas qualidades que nós já falamos, tem que ser em cima disso aqui. E temos respaldo da própria OACI para nós atuarmos em nossas áreas, ok? E aí
só para explicar o que eu acabei de mostrar para vocês, no Brasil nós não temos essa interpretação doutrinária. O que é interpretação doutrinária? Uma outra interpretação muito importante. A interpretação doutrinária é aquela feita pelos doutos, pelos especialistas, professores da área. Internacionalmente falando, eles consideram que o 3.1 é investigação técnica. E tanto é que, se olharmos em alguns livros, João Moutinho, por exemplo, um grande internacionalista lá de Portugal, da área de direito aeronáutico, ele explica isso, tá? 3.1 e o 5.41 é investigação jurídica. Então, quem faz essa investigação? A autoridade aeronáutica. E essa aqui, a autoridade jurídica como um todo, promotor, juiz, delegado e assim por diante. Então, nós não vamos como peritos, o curso não está voltado a essa área aqui não, embora, né, nós vamos trabalhar muito com elementos dessa área, mas o nosso escopo está aqui. Então, perito, pelo amor de Deus, entenda que a tua atividade tem fundamentação legal internacional baseada na investigação jurídica, ok? E aí nós vamos trabalhar em nosso curso com essa condição, direito e atividade aérea, tá? Essa aqui eu poderia dizer que é a imagem do nosso curso, tá? Então nós precisamos ver as coisas sob o outro ponto de vista. Então as pessoas, vou repetir que eu sou da comunidade aeronáutica há mais de 30 anos e os profissionais da atividade aeronáutica, se limitado ao nível de conhecimento da decoreba, eles não têm o bom hábito de interpretar, de extrapolar a interpretação, passar para os outros níveis e costuma ter uma visão isolada de uma determinada coisa. Nós, peritos, precisamos ver a mesma coisa de ângulos diferentes. Vamos respeitar a investigação técnica, tá? Mas vamos ver a investigação jurídica. Essa é a imagem do nosso curso, ok? E para mim, professor Calazans, é um grande prazer tê-los a bordo e eu convido a visitar o nosso site para que você possa conhecer os nossos produtos, os livros, né, que fundamentam esse curso. Nós temos 2 livros principais, que são Acidentes Aéreos e também o Desvendando a Caixa Preta, né? Nós não trabalhamos com apostila, tá? A apostila não é suficiente para que o perito tenha um conhecimento profundo. Então muitas pessoas perguntam, Calazans, você vai apostilar o teu curso quando? Nunca. Um profissional da atividade aérea que quer ser perito não pode trabalhar com apostila que traz ali um resumo daquilo que ele deve aprender. Então no nosso site nós temos a apresentação dos nossos livros que você vai adquirir para que você tenha um conhecimento mais aprofundado. Esse curso, ele é resultante de toda a minha atividade como piloto, né? Fui piloto por mais de 10 anos, inclusive atuei como tripulante em voo internacional, tá? Bacharel em Direito, tenho atuado como perito judicial aeronáutico, inclusive dou assistência para um determinado escritório de advocacia, onde nós trabalhamos com acidente e estamos trabalhando já com acidente de repercussão internacional, onde nós temos aí travado aí acordos com outros escritórios internacionais. Então, nosso curso também, ele como controlador de tráfego aéreo, né? Especialista em tráfego aéreo internacional, especialista em investigação de acidente aéreo e tenho atuado como professor na escola de especialista. É interessante que eu já atuei como professor de controlador de tráfego aéreo, na sua formação básica, formação de curso de aperfeiçoamento, né, de pilotos, né, de pilotos eu trabalhei com curso técnico, trabalhei também com universidade e até pós-graduação. E mais diferentes institutos. Isso faz o quê? Isso faz com que eu conheça a necessidade do piloto que está iniciando ou do piloto que já faz voo internacional há mais de 30 anos. Trabalhamos com todo esse tipo de profissional. Com controladores que estão iniciando e controladores já antigos, né, na situação de supervisor, chefe e assim por diante. Então, esse curso ele é baseado nessa longa experiência em toda essa área. E hoje eu sou também professor convidado na Universidade Federal do ABC, onde nós temos atuado como professor e nesses cursos onde tivemos a mais variada, né, classificação de profissionais, tais como delegado federal, advogados, muitos, pilotos, controladores, mecânicos, engenheiros, psicólogos da aviação e muitos outros profissionais. Então esse curso ele é resultante de uma experiência e eu tenho para mim que você não vai encontrar um curso que resulta numa experiência dessa e dos casos que nós vamos estudar tem despertado a atenção de profissionais internacionais que inclusive já fizeram o curso conosco.
entre em contato com o professor Calazans e nós vamos aí proporcionar para você toda a orientação em relação a esse curso. E finalizando, né, eu quero dizer que a importância desse curso. Eu estive numa renomada instituição de aviação no Brasil, onde eu apresentei esse curso como palestra. E um ano após a minha primeira apresentação, eu fui chamado no gabinete lá do comandante-geral, né, daquela unidade, e ele fez a seguinte observação. Me agradeceu por ter apresentado o curso e falou para mim que aquele curso tinha trazido para ele, para todos os profissionais da aviação, né, de gerente, diretor de segurança e assim por diante, até mecânico, uma concepção que ele não havia visto e também tinha mudado a concepção dele de ver a aviação. Ele era um piloto, um comandante. Então esse curso você pode fazer com a finalidade de conhecer, né, alcançar esse conhecimento, essa gama que hoje é importante. Uma coisa que nós precisamos enfatizar hoje também, que vamos apresentar nos nossos cursos, que as autoridades aeronáuticas e também grandes empresários, diretores, têm sofrido grandes dissabores jurídicos. Nós temos no Brasil profissionais elevados sendo processados penalmente por determinado acidente. Então nós atuamos aqui com o direito preventivo. Ainda que você não queira ser perito, nós acreditamos que esse curso que vai te proporcionar um conhecimento para que você se livre de certos dissabores jurídicos. Eu tenho para mim, e isso é fato, que muitos diretores de operação, diretores de segurança, estão atuando de tal forma que podem ter consequências jurídicas desagradáveis. E com esse curso nós temos a certeza que você vai mudar a sua conduta e evitar o dissabor. Então esse curso tem atuado como segurança de voo, seja qual for o seu escopo, qual é a tua finalidade. Pode ser segurança de voo, pode ser um conhecimento a mais, um direito preventivo para evitar dissabores jurídicos, né? E aí eu tenho certeza que esse curso vai dar esse grande entendimento. E tem uma outra coisa interessante também, né? Você talvez não saiba, mas esse curso te proporciona um conhecimento para que você possa adquirir uma nova atividade e uma nova fonte de renda, como assistente técnico do juiz, assistente técnico do promotor de grandes escritórios. Então você às vezes é um engenheiro renomado, um mecânico, controlador de voo, você não sabe que você tem uma grande pérola na sua mão. E o grande ponto desse curso, né, que é a segunda parte, que são os debates, né? Existe a segunda fase do curso, onde nós debatemos com os profissionais que estão realizando o curso. Então nós temos delegados fazendo o curso, nós temos promotores, temos pilotos, controladores, e nós colocamos eles em debate, enriquecendo todo o curso. Então, ora você vai estudar um caso como promotor, ora você vai estudar o caso como juiz, ora como assistente de defesa, ora como assistente de acusação. E nós vamos colocar você em confronto. De repente você teve uma posição e eu quero, no curso nós vamos apresentar essa situação em que você vai debater uma acusação do cliente que você está defendendo. E aí você vai poder entender esse curso de uma forma bem dinâmica e estará preparado para atuar em qualquer situação. Essa parte, né, desse debate tem dado alguns debates calorosos, interessantes, e que eu considero que é a maneira de nós colocarmos em prática aquilo que nós temos estudado em termos teóricos. E você vai se dar muito bem. Seja qual for a sua motivação, eu, professor Calazans, terei o maior prazer de tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.